Olá pessoal, sou Maurício Focuvaz, cirurgião dentista, estomatologista. Estou aqui com um colega, o professor Mário Marques Fernandes, que quero convidar para que ele se apresente. Pois então, pessoal, grande prazer estar aqui também com vocês hoje. Sou o Mário Fernandes, eu produzo conteúdo de odontologia legal para clínicos e especialistas. Pois é, e a gente tem assim muitas interfaces, eu e o Dr. Mário já fizemos lives juntos, produzimos muito conteúdo e aí surgiram algumas ideias, surgiram dúvidas também dos nossos seguidores de questões que são interface de estômago, de cirurgia, de diagnóstico bucal com aspectos da odonto legal. Como a gente pode trabalhar de forma segura e de forma amparada na nossa profissão. Então, o Dr. Mário vai nos ensinar primeiro o que é o TCLE. Então, pessoal, essa é uma grande pergunta, uma grande dúvida, né? E um material tão importante que a gente tem na nossa profissão. Eu diria que é um dos mais importantes que o cirurgião dentista deve ter, né, como seu documento. E eu diria, em termos de classificação, para quem quiser saber, ele é considerado um documento essencial ou principal, inclusive, de acordo com a orientação do CFO de 2004. Bom, um detalhe importante para quem nos assiste é que ele, eu gosto sempre, Maurício, de explicar o que não é. Né? Então, o TCLE não é um contrato, né, para que todo mundo deixar bem claro isso para todo mundo, e o TCLE também não é uma recomendação pós-operatória. É um documento muito específico e muito utilizado na lide pericial. A gente verifica que a presença dele numa lide processual, ela faz toda a diferença exatamente na absolvição ou não dos colegas, na improcedência ou procedência daquele processo. Então isso realmente tem e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele hoje, uma importância bem significativa no dia a dia do cirurgião dentista. E o que quer dizer essas letrinhas TCLE, essa sigla aí? Muito bom. Essa sigla quer dizer Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Então, esse conjunto de palavras, ele tem um significado semântico, né, de uma função também muito importante. É um termo onde você manifesta a sua vontade, é um termo onde você permite de forma livre, de forma voluntária, né, que você possa permitir ao cirurgião dentista executar aquele tratamento ou até aquela proposta de diagnóstico, como nós vamos ver, a partir de uma formalização de vontades. Né? Então, seria exatamente uma aproximação, onde a gente poderia fazer ele, nós já vamos ver de algumas maneiras, né, de algumas formas, mas o principal é que exista a voluntariedade, que não haja nenhum tipo de coação, nenhum tipo de má informação, ele deve ser realmente feito da forma mais livre possível, certo? Então, basicamente isso. No caso da estômago, do diagnóstico das alterações bucais, o principal procedimento mais invasivo que a gente costuma fazer é a biópsia. E é obrigatório fazer um TCLE para fazer uma biópsia? Então, essa pergunta ela é extremamente importante para quem está nos acompanhando, Maurício, pelo seguinte, o documento formalizado num papel e arquivado nele, ou até mesmo de forma eletrônica, se a pessoa tiver o prontuário adequado, lembra da nossa live, quem quiser saber mais vai ter que ir lá na nossa live antiga, no material gratuito que nós temos nas nossas redes. E lá nós falávamos que quando o prontuário ele tem essa capacidade de ser fabricado eletronicamente, arquivado eletronicamente, com garantia de segurança 2, o papel pode ser eliminado. Né? Mas vamos lá, a gente tem que pensar o seguinte, o TCLE, existe alguma forma, vamos pensar como o Maurício falou agora, legal de fazê-lo? Não existe, pessoal, atenção, não existe lei que determine que a gente deva elaborar esse documento formal. Ele pode, por exemplo, ser gravado, ele pode ser feito através de vídeo, desde que a gente consiga obter essa manifestação do nosso paciente de forma livre e espontânea. Então, por isso que a gente diz, e eu considero um dos documentos mais importantes, como eu já falei, do processo, né, da relação do binômio profissional-paciente. Então, existem
lei que obrigue a gente a formalizar ele de forma categórica no papel. Mas a gente deve, num momento, numa necessidade de provar que o paciente tinha aquela informação, a gente precisa lançar a mão dele. Então, exatamente nesse sentido, a gente tem que cuidar com essa palavrinha chamada prova, por mais incrível que pareça. Ela é essencial, a gente tem que poder, de alguma maneira, ter uma prova sobre aquilo que a gente fez. E o que tem que constar nesse documento? Como é que a gente alinha lá os argumentos, tempo de verbo, o que a gente não pode deixar de colocar, como é que é isso? Então, pessoal, quais são os itens essenciais que devem constar no TCLE? Tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, não vou fugir da pergunta, vou falar os itens, espera aí, mas você tem que entender que a odontologia é uma ciência de meio, né? Que nós vamos lançar, professor Maurício, todos os meios que a gente tem, toda a tecnologia para conseguir atingir aquilo que nós estamos nos propondo. Portanto, esse procedimento que nós estamos falando agora, o professor Maurício me perguntou de uma biópsia, lembra? A gente tem que pensar que a gente vai fazer tudo o que a gente pode para chegar a esse diagnóstico. Então vamos lá, o que deve constar? Primeira coisa, os riscos desse procedimento. Quais são os riscos que o paciente tem ao fazer esse tipo de abordagem cirúrgica? Né? Porque não deixa de ser uma abordagem cirúrgica, né, professor? Sim, sem dúvida. Da mesma forma, quais são as variações que podem ocorrer? Essas variações vão ser definidas em loco, no momento do ato operatório, ou elas já podem ser previstas com antecedência? Adiante, quais são as intercorrências que a gente pode ter, parecido com variações, vamos combinar, mas que ainda assim pode ter ao meio do procedimento, existe a entrada de um outro profissional, ou existe a necessidade de fazer algum tipo de abordagem que não é prevista. Como que vai ser, por exemplo, se o paciente passar mal? Né? Isso tem que estar previsto. Então, se existe alguma outra, para finalizar nos itens, alternativa, o paciente tem o direito de saber. Porque esse direito é previsto, professor Maurício, no Código de Defesa do Consumidor. Né? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem vamos dizer, e por isso ele é do consumidor, né? Ou seja, ele beneficia, ele entende que o consumidor ele é hipossuficiente, então ele tem que ter o direito de saber quais são as alternativas. Ele tem alguma outra? Se ele não fizer a biópsia, né? Então, nesse sentido, são basicamente esses itens que tem que contar. Então, do ponto de vista legal, a gente procura colocar exatamente essas questões de modo a fornecer a informação ao paciente. Isso é uma causa que a gente costuma chamar das causas de pedir, né? Que existe esse item junto às questões processuais, é exatamente o direito à informação. E aquelas situações que podem acontecer no pós-operatório, depois que eu terminei o procedimento, tipo ficar uma parestesia, uma dormência, o paciente sangrar depois quando estiver indo para casa, ou então os pacientes que usam prótese e vão estar com a prótese e vão ter que ficar sem a prótese depois do procedimento. Isso precisa estar escrito? Precisa estar no TCLE também? Perfeito. Isso a gente tem como item importantíssimo, porque isso exatamente são características, como eu falei anteriormente, e essas mais específicas que o professor Maurício está falando, da questão do diagnóstico, por exemplo, da prótese. Vamos pensar, Maurício, juntos, que o paciente pode sair desse procedimento inicial de biópsia meio tonto, né? Então que ele tem que ser amparado por alguém, que ele pode efetivamente precisar de um apoio. Então tudo isso deve estar devidamente descrito para o paciente saber e a gente entender se ele topa ou não passar por esse momento, se esse é um momento fundamental para que a gente possa se sentir da forma mais confortável possível para fazer esse procedimento. Situações assim muito inusitadas, que eu imagino que sejam muito raras, eu devo colocar ou eu vou assustar o paciente e ele vai desistir de fazer o procedimento? A gente tende a pensar dessa forma, né? Mas de maneira absoluta a gente quer assustar o paciente. Isso é uma forma, professor Maurício, da gente criar exatamente um vínculo com o paciente. Então a gente colocar essa questão a mais, ele tem uma especificidade clínica,
a gente pode efetivamente esclarecer que aquela especificidade ela pode, por exemplo, agravar ou não com o procedimento a ser realizado. Então, sim, vamos colocá-la nesse documento, termo de consentimento livre e esclarecido. Posso ter assim como uma regra, então, se eu estou na dúvida, jogo lá. Bota lá, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se eu estou na dúvida, para tirar a dúvida, eu coloco lá. Dá. Uma outra questão, professor Mário, é a seguinte: a biópsia é um procedimento de diagnóstico. Então, às vezes ela é o tratamento, ela se confunde com o tratamento, mas às vezes não. E há um outro passo nesse processo, que é o encaminhamento desse material que foi removido para o laboratório de patologia para que seja feito o exame histopatológico. Então, são dois momentos distintos, realizados por dois profissionais diferentes. Essa relação de que vai ser encaminhado o material e tem outro colega que vai fazer isso precisa constar também no TCLE? Então, pessoal, essa pergunta a gente tem que pensar da seguinte forma: o paciente tem que saber, que exatamente outras pessoas vão participar e quais outras pessoas, como o professor Maurício acabou de falar, vão participar desse processo. Processo que eu quero dizer todo ele da consulta até o diagnóstico, consulta de diagnóstico. Então nós estamos pensando assim: se porventura o pessoal do laboratório demora, vamos lá, o que pode acontecer? Então o profissional tem que dizer, claro, de uma forma estimada, quantos dias se espera normalmente por um retorno do laboratório. Isso é uma informação que seria útil. A segunda, e eu acho extremamente importante, Maurício, que o tratamento, dependendo do diagnóstico, for confirmado, por exemplo, um tumor maligno já um pouco mais extenso, que tem algum envolvimento mais sistêmico, que não vai ser feito pelo cirurgião dentista. Você se bote num lugar, você imagina fazer uma consulta com um profissional que depois não vai lhe tratar. Então você precisa saber que ele talvez não faça o seu tratamento definitivo. Isso é importante constar nesse documento. Então, a equipe, a forma e principalmente o desfecho provável, ele precisa estar definitivamente claro para o paciente. Então, se isso porventura for acontecer, você diz: olha, vamos agora então encaminhar para o Dr. Fulano, Dr. Beltrano, que vão fazer, como nós já combinamos, determinados procedimentos necessários, certo? Mais uma pergunta: precisa testemunha? Boa pergunta. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente, como não existe, olha só que interessante, não existe uma lei definindo esse documento, portanto, ele não existe uma forma descrita em lei ou especificada em lei, a gente usa o bom senso. A gente usa, então, uma ideia de que se a gente tiver que apresentar ele como uma prova, que ele não seja um documento unilateral. Recomenda-se, professor Maurício, que sim, se coloquem as testemunhas, de preferência até duas, mas lembrando que isso não é uma exigência legal, isso é sim uma forma de a gente bem mostrar que aquilo foi firmado, que aquilo foi tratado, ou melhor, contratado da melhor forma possível. Excelente, muito bom. Eu acho que as questões elas foram muito bem colocadas e quem faz diagnóstico, quem faz biópsia, quem faz procedimentos cirúrgicos de qualquer natureza tem aqui um material muito rico. Então, brevemente, o professor Mário vai disponibilizar esse material. Como é que isso vai ser? A gente vai definir mais adiante, portanto, continue nos seguindo, nós vamos informar brevemente como que vai ser essa disponibilidade. E da mesma forma, não esqueçam de nos seguir, @Dr. Mário Fernandes. Também temos o nosso canal no YouTube, você vai com certeza ver alguns, como eu falei já, trabalhos com o professor Maurício. Então nós estamos à disposição quando alguém quiser se alguém quiser entrar em contato para qualquer tipo de resposta, ok? Muito obrigado. Obrigado a vocês e sigam nos acompanhando nas nossas mídias sociais, e nós dois publicamos conteúdo direto para o dentista que está lá na frente de atendimento, para que possa saber de odonto legal e de estômago, de diagnóstico, inserido na prática clínica lá no seu consultório.